Paz do Senhor, tudo bem, amigas? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês, um conteúdo referente à minha experiência que eu tive com Deus, né? Estamos tendo uma série aí de vídeos sendo lançado toda semana de experiências sobrenaturais com Deus, né? Eu tive algumas experiências, na verdade, né? E eu gostaria de estar compartilhando com vocês essa experiência que eu tive com Deus, essa especial para mim, né? Porque foi minha primeira experiência que eu tive com Deus. Eu tinha por volta de mais ou menos uns 7 anos de idade e a igreja a qual a minha mãe me conduzia, me levava, tinha um hábito de, em épocas festivas, fazer retiro, né? Com os jovens e também com as crianças, mas era mais voltado para jovens. Então eu meio que ficava meio que de escanteio de lado, né? Por conta da minha idade. Lembro que eu fui, né? Nesse retiro, eles chamavam de acampamento, né? Era um sítio, né? Tinha piscinas, enfim, tinha campo de futebol, tinha jogos, enfim, tinha um monte de coisas. Mas em alguns períodos ao longo dos dias, né? Sempre tinha um momento de adoração, de culto, de oração. Então, eu lembro que nós tomávamos café de manhã e nós tínhamos culto pela manhã, oração pela manhã. Recriação que fala, né? Na parte da tarde, e à noite também tinha culto, né? E era algo assim bem interessante. E aí tivemos um jogo no período da tarde e os meninos não queriam deixar eu jogar muito porque entre os jovens que estavam lá, que tinham seus 20 e poucos anos, né? A partir dos 16 aos 20 e pouco, 30 anos, todos eles já eram bem maiores, eu tinha só 7 anos, né? Não fazia muito sentido. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, né? Sempre gostei de esporte, na verdade. E eu lembro que eles, de tanta insistência, me deixaram ir pro gol, né? Eu fui pro gol e comecei a me destacar, até que eu tava indo bem no gol, né? E eu não queria jogar bola com as crianças, né? Eu queria jogar bola com os adultos, né? Só que uma das bolas que jogaram no gol terminou sendo muito forte, até por conta da minha idade, e aí me machucou um pouco, não foi nada grave e tal, mas aí eu me ausentei. E eu não queria jogar bola com as crianças, né? Eu queria jogar bola com os adultos, né? E aí eu fui jogar bola com as crianças, e aí tinha um outro menino da mesma faixa etária que eu, pra brincar, tinha algumas outras crianças lá pra poder brincar. Mas eu me lembro que eu fiquei um pouco assim, sentido, porque eu queria estar lá no meio das pessoas e não podia estar, né? Minha mãe bem sabe disso, ela fala isso para todas as pessoas, que desde pequeno eu sempre tive uma opção de vestuário diferente das outras crianças, uma opção de brincadeira um pouco diferente das outras crianças. As minhas amizades, assim, as mais sinceras, sempre foram um pouco diferentes das outras crianças, né? Enquanto as crianças brincavam com crianças, conversavam com crianças, eu gostava de conversar com pessoas mais velhas, né? Tinha bastante contato com idosos, né? Com pessoas que tinham um pouco mais de sabedoria. Inclusive, o meu melhor amigo, vou mencionar aqui, o nome dele é Adelino, já tá com o senhor, né? Falecido. E ele era muito mais velho que eu. Inclusive, os filhos dele, inclusive a filha mais nova dele foi minha professora de artes. Então, assim, ele tinha idade para ser meu avô, né? E não um amigo, né? E a gente batia altos papos, e isso já na minha mocidade, inclusive. Não só na época que eu era criança, mas eu já moço, parava lá na frente da casa dele, a gente conversava por bastante tempo, por vários assuntos, assim, me ensinou muito, uma pessoa muito inteligente. E eu pedi para Deus falar comigo, né? Com 7 anos eu falando para Deus falar comigo, né? E foi um culto bem especial, bacana. Mas no culto que venham a acontecer na parte da manhã, foi um culto muito mais do que especial, né? Estava tendo um momento de louvor e adoração, depois teve mais ministrações, né? Depois teve um momento de oração, e nesse momento de oração eu senti assim a presença de Deus pela primeira vez. A minha mãe sempre me induzia, me colocava lá no caminho do Senhor. Eu fui criado, né, dentro
da igreja, dos caminhos de Cristo, mas até então eu não tinha tido nenhuma experiência. Eu era muito criança, tinha 7 anos, né? Já participava das atividades normais que uma criança participa dentro de uma igreja, mas ainda não tinha tido nenhum contato assim com Deus, né? E eu me lembro que aos 7 anos de idade eu tive esse primeiro contato, senti a primeira vez a presença de Deus. Foi algo assim que eu tô gravando esse vídeo, mas eu não consigo nem explicar qual é o sentimento, qual é a sensação de falar com Deus, né? Tem até um louvor bem antigo, nem vou contar, senão... A sensação de falar com Deus é algo assim, sabe, dele falar com a gente também falar com ele, a gente ser ouvido por ele, né? Eu sei que Deus ele sempre fala conosco, mas ser correspondido, ter essa interação é algo assim completamente diferente. E eu lembro que eu estava falando com toda a sinceridade que uma criança tem, né? Eu não me lembro bem das palavras, eu tinha só 7 anos, hoje eu tô com 34 anos, né? Passou um bocado de tempo. Eu senti a presença dele de uma forma assim extraordinária, né? Onde eu comecei a chorar e eu ria, né? E eu chorava e eu ria e eu não conseguia me conter, né? Eu mal conseguia falar, né? Eu comecei a chorar assim de soluçar na presença de Deus. Foi algo assim extasiante, foi algo assim sensacional. Você sentir a presença de Deus, a gente sabe quando é a presença de Deus, e eu era uma criança, né? Como uma criança pode ser levada emocionalmente por algo que talvez ela nem tenha o total compreendimento, tenha entendimento do que está acontecendo ali naquele lugar, né? A atmosfera às vezes nos emociona, faz com que as pessoas ficam emocionadas por conta da sensação que você está tendo naquele lugar, mas uma criança ela não vai ficar emotiva por algo que é desconhecido para ela, entende? Assim, uma pessoa ficar sensível porque está passando uma dificuldade, passando um problema, uma adversidade muito grande e está num lugar onde tudo contribui para que aquela pessoa venha se quebrantar. É algo que está propício, porque ela está naquela situação. Mas eu era criança, eu não tinha nada, nenhuma frustração, eu não tinha nenhum arrependimento, eu não tinha nenhuma tristeza, eu não tinha nenhuma perca. E mesmo assim eu sentia a presença de Deus, e algo muito forte, né? Um fogo assim, ardente, né? Uma chama que ardia dentro de mim e que queimava, que fazia com que eu não parava de chorar, com que eu não parava de tentar falar, e mesmo assim eu não conseguia falar, eu não conseguia transmitir, verbalizar aquilo que eu estava sentindo. Foi algo assim extraordinário, foi algo assim que hoje eu sentindo a presença de Deus, eu me lembro daquele momento de quando eu tinha 7 anos. Hoje, quando eu estou na presença de Deus e Deus fala comigo, eu me lembro de quando eu tinha 7 anos e quando Ele se mostrou para mim pela primeira vez. E eu fico com o mesmo sentimento, o sentimento de gratidão por Ele poder falar comigo. E por isso que todo mundo que me conhece sabe que eu levo essa palavra de João, capítulo de número 15. O verso de número 15 fala que Ele nos tem como amigo, né? Eles têm não como servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu empregado, né? Ao seu empregador. Mas aquele que é amigo de Deus, aquele que é amigo, ele compartilha dos seus sentimentos. E o amigo também compartilha das suas coisas para conosco. Então assim, esse relacionamento, e hoje faz total sentido eu querer estar com as pessoas mais velhas, eu querer ter contato com pessoas mais maduras, hoje faz sentido para mim. Mas na época eu nem pensava, eu nem parava para pensar, simplesmente eu sempre estava lá no meio da rodinha dos senhorzinhos que jogavam dominó, eu sempre estava no meio das pessoas que estavam fazendo crochê. Então assim, porque era algo que o aprendizado com as pessoas mais velhas, mas essa minha experiência que eu tive com Deus, né, foi algo único, né, foi algo sobrenatural, e eu ainda tinha apenas 7 anos, foi algo que me marcou muito. E até hoje, né, eu
eu fico feliz em sentir essa presença e eu me lembro desse momento. Amém? Eu quero fazer uma oração, né? Eu quero orar pela tua vida, você que por um acaso não tem sentido a presença de Deus, que você não tem ouvido mais a voz de Deus, você que de alguma forma se esfriou na presença de Deus, você pede até para Ele falar contigo, mas você não tem sensibilidade mais para ouvir a voz dEle. E eu quero orar por você. Pai, nos colocamos diante de Ti, através desse vídeo, para que pessoas possam ser alcançadas, meu Pai, por esse testemunho, por essa experiência, mas que eu possa também edificar vidas, meu Pai, que se encontram vazias, que se encontram sem rumo, sem esperança, pessoas que desanimaram na fé, pessoas que já não sentem mais a sua presença. Tua palavra fala que é melhor que seja frio ou quente, porque o morno o Senhor vomitará. Nós viemos ser quente na tua presença, toda frieza espiritual, tudo aquilo que nos faz ter queda em pensamentos. Eu te peço que o Senhor possa mudar essa natureza em nós e colocar o fervor do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sermos, meu Pai, como crianças, inocentes, mas também cheios da tua presença. Abençoa, meu Pai, a vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Alcança ela, em o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa foi a minha experiência. Gostaria de ter compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o like aí. Ajuda no engajamento para o YouTube compartilhar com mais pessoas. Você também tem toda a liberdade de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim, nas suas redes sociais, para que pessoas também possam ser edificadas e também ter, né, a sua experiência com Deus. E você? Você tem a sua experiência com Deus? Você teve a sua experiência com Deus? Algo sobrenatural que Deus fez na sua vida? Deixa aí nos comentários aí, fala conosco, amém?